Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, sábado 20 de dezembro de 2025, daqui a 4 dias, é véspera de Natal, né? É aquele dia que a gente se reúne na família, onde todo mundo lembra que Jesus, que Jesus existe. Pessoal, é muita hipocrisia desse povo. Gente, eu vou atualizar vocês aqui numa situação e fazer uma correção. Eu fiz uma publicação sobre uma entrevista que o Bolsonaro foi concedido, o que aconteceu? O SBT, depois dessa treta toda, está querendo entrevistar o Bolsonaro, pediu autorização ao Moraes. Nesse mesmo tempo, o Metrópole fez uma publicação dizendo que tem uma entrevista com o Bolsonaro dia 23, e eu fiz o print do Metrópole, mas eu escrevi no cabeçalho de forma diferente, eu distorci as coisas, eu falei que era o SBT que foi concedida a entrevista para o SBT. Mas não, a entrevista ao SBT, o Moraes ainda não respondeu, né? Na verdade, o S botou o Moraes contra a parede, porque depois daquele oba-oba, né, tapinha no ombro, foi chamado para a inauguração, lembrando que o Moraes livrou o SBT de pagar uma multa de 8 milhões, por isso que está vendo aí esses beijinhos no ombro que a gente está vendo aí, né? Gente, é o que o Bolsonaro falava, é um toma lá da cá sem precedente. Só que colocou o Moraes, o SBT imprensou o Moraes no muro, por quê? E agora, será que ele vai conceder essa entrevista? Lembrando que é exatamente essa correção que eu estou fazendo. Dia 23, o Moraes concedeu uma entrevista ao Metrópole. O Metrópole vai entrevistar o Bolsonaro dia 23, pelo menos. Está marcado dia 23, sábado 20, domingo 21, segunda 22, terça-feira dia 23. Não disseram o horário, tá? Então fica ligado, vai ser nas redes sociais. Eu vou até confirmar aqui com vocês, ó. Tá aqui ele mesmo falando, a jornalista do Metrópole falando, só para confirmar. E eu já volto para a gente continuar, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar a primeira entrevista desde que ele foi preso. O próprio ex-presidente escolheu o Metrópolis como veículo de comunicação para dar a entrevista. O colunista Paulo Capelli vai conversar exclusivamente com Bolsonaro na próxima terça-feira, dia 23 de dezembro. A entrevista em vídeo será feita na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A última vez que Bolsonaro conversou... Lembrando que eu não sei o que está acontecendo com o Metrópole, que é um jornal de esquerda, que o Pavinato está lá, né? O Pavinato está lá e o Silas Malafaia uma vez falou, não sei se foi o Silas, alguém falou, se tiver que dar uma entrevista, dá para o Metrópole, né? Porque o Metrópole, eu não sei, parece que ele fica meio que em cima do muro, dá espaço para os da direita também falar, às vezes fala bem, eu não sei, tá? Mas a gente sabe que ele é o Metrópole de esquerda. A outra coisa que eu queria explicar para vocês, então está decidido, isso aí está corrigido, vai ser no Metrópole. Agora eu não sei se o Bolsonaro vai poder, porque também já foi solicitado de urgência a cirurgia e já foi autorizado. Lembrando também que o Moraes autorizou a cirurgia, mas não autorizou o pedido da defesa do Bolsonaro para que ele cumpra a prisão domiciliar. O Moraes negou. Bom, dito isso, vamos falar da Carla Zambelli. Eu fiz também uma publicação da Carla Zambelli. Aliás, eu não fiz, eu falei que ela ia ter um julgamento da Carla Zambelli para decidirem se iam extraditar ela ou não. Isso ia acontecer na quinta-feira, né? Mas foi adiado, estou só falando para vocês, essa audiência foi adiada para janeiro, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, aí vão decidir se vão extraditar ela ou não, tá? Foi até no mesmo dia que houve a negativa do Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio agora, o Moraes não pode, na Espanha, não pode mais pedir a extradição dele, tá encerrado esse caso, tá certo? E aí, nesse mesmo dia, eu falei sobre a Carla Zambelli, que naquele dia seria o julgamento na Itália da Carla Zambelli. Só que no caso da Carla Zambelli foi adiado, conforme eu estou falando para vocês. Gente, vamos aqui. O Lula anda meio enfesado, né? Anda meio aborrecido.
com esse negócio dos Correios, com tanta coisa que está acontecendo, Lulinha que está para ser preso, mas a gente sabe que não vai ser preso porque os meninos do STF não vão deixar, né? Depois vem falar em democracia, falar em justiça. Está complicada a situação do Brasil. Mas a situação dos Correios é complicada. Vou soltar um vídeo aqui, vou soltar alguns vídeos aqui, vou começar com o dos Correios, que não é muita novidade, mas vocês precisam saber o que anda acontecendo, e depois eu vou soltar o vídeo do Lula, que o Lula se aborreceu, né, gente? Ele estava num palanque aí, faltou luz, ele saiu soltando fogo, né? É aborrecido, e vai dizer que o Lulinha é o paz e amor, né? Pois é, paz e amor, todo mundo é paz e amor quando a coisa vai bem, né? Mas quando a coisa vai mal, mas o Bolsonaro que era o raivoso. Vamos lá. O Correio precisa que o Lula, que o Haddad, o ministro Luiz Marinho lá do Trabalho, chegue e olha com bons olhos para o lado do Correio. Eles ofereceram agora 5,13 para pagar em abril de 2026. Ou seja, a nossa database ela acabou agora dia 31 de julho. 31 de julho ela acabou e começou uma nova database agora em agosto. Ou seja, a gente já está 5 meses sem ter um reajuste aqui, um aumento. Ainda além disso, estão tirando o nosso plano de saúde. Não querem acabar com o nosso plano de saúde. Hoje a gente, para fazer algum tipo de exame, a gente tem que sair em Ipatinga, em Valadares ou até mesmo na capital, em Belo Horizonte. Várias outras coisas eles estão tirando 70% de férias. Eles não querem dar os 70% de férias. Eles querem passar para 33% como é a CLT. A gente é o concursado dos concursados, o que ganha menos, o salário menor dos concursados. Se você avaliar aí... Tá bom. Tem 2 minutos, eu não vou deixar falando. Era só para vocês entenderem a situação dos Correios, que eu acredito que muita gente já sabe. Estão sofrendo. Mas essa turminha aqui, de azul e amarelo, fizeram o L. Assim como muitos enfermeiros, né? Muita gente, professores. E olha que o Bolsonaro deu um aumento real, um aumento acima do limite para os enfermeiros. Mesmo assim, eles fizeram L. Não foram todos, tá, gente? Mas os Correios foram todos, uma maioria esmagadora. Sempre tem uns que não vão na onda do oba-oba. Tá aqui pagando preço. O Lula anda meio aborrecido com esse negócio dos Correios, né? Agora olha o contraponto dele. O Lula, assim como a esquerda, o PT, eles são contra a privatização. Aqui ele vai engolir as próprias palavras, vai tropeçar nas próprias palavras. Ele diz que é contra, ele diz que não pode ficar com uma empresa que está dando prejuízo. Mas no final perguntam a ele fora do microfone, mas dá para a gente saber porque ele responde, que diz que enquanto ele for presidente, nenhuma empresa vai ser privatizada. Ué, mas ele não acabou de falar que também não quer ficar com empresa que dê prejuízo? Como é que faz? E o Correio está dando prejuízo. Se é roubo, se não é roubo, o que está acontecendo a gente não sabe, mas está dando prejuízo e muito. E o Bolsonaro pegou os Correios quebrados, levantou e deixou os Correios no positivo. Mas rapaz, esse povo sofre porque é sem vergonha mesmo, hein? Pois é, vamos lá, a entrevista aqui, 1 minuto. Nós fizemos uma série de reportagens sobre a crise nas estatais. Diante do rombo bilionário em estatais que deveriam ser autossustentáveis, né? E rombo esse puxado principalmente pelos Correios, o governo pretende rever as indicações políticas e a gestão dessas empresas estatais, mesmo com custo político em 2026. O próprio ministro da Fazenda afirmou que a situação é muito difícil. Muito obrigada, presidente. Olha, eu lamento profundamente a crise do Correio. E também as outras empresas. Veja, eu não tenho interesse de ter uma empresa estatal tendo prejuízo. Até porque não acho que o povo brasileiro, que não tem nada a ver com aquela estatal, tem que ficar pagando prejuízo. Sabe? Não é para isso que a gente tem uma empresa estatal ou uma empresa pública. Então, o Correio se queixa muito, sabe, que quando nós taxamos as blusinhas, sabe, tirou 1 bilhão do Correio. Não é isso, não. É outra coisa, deve ser gestão mesmo, muito equivocada, e nós resolvemos colocar a mão na ferida e resolver o problema do Correio. Espero que seja necessário mantê-lo funcionando corretamente, ele tendo lucro, porque para ter déficit não tem interesse. Vamos para... Peraí. Não vai. Enquanto eu for presidente, não tem privatização. Então, vai ficar no prejuízo. Ele não fala que é roubo, né? Ele nunca fala que é roubo, né? Não sabe o que está acontecendo. Corrupção, roubo, enfim, desvio de verba. É complicado. Sempre o Lula, né? É ele entrar e o Brasil se transforma numa bagaceira.
Para você que assistiu, muito obrigado. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe. Já já a gente está de volta. Até lá.